Bom, hoje nós trouxemos para a nossa reflexão do livro terceiro, do Livro dos Espíritos, que fala sobre o trabalho, no capítulo 3, a necessidade do trabalho. Questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Se ela é uma lei natural, é isso que Allan Kardec queria saber. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, o trabalho em si é da natureza, a lei da natureza. Mas o homem também aumenta as necessidades, e acaba fazendo com que as pessoas tenham que cada vez trabalhar mais. Aí, na questão 675, Allan Kardec pergunta assim: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Eu mesma, antes de estudar a doutrina espírita, sempre pensei que o trabalho era aquele trabalho que a gente tem o salário, que tem um ganho monetário. E aí vamos ver o que os espíritos responderam. Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, não há necessidade de ser aquele trabalho do ganha-pão mesmo, do salário que a gente vai todo dia para poder ganhar o seu pão de cada dia. É todo o trabalho útil, é trabalho. Isso me faz lembrar... Boa noite. Isso me faz lembrar também de algumas amigas que não trabalham fora, que elas sempre achavam ruim que quando ia preencher um cadastro, e a atendente perguntava assim: a senhora trabalha? Aí quando ela dizia que era, que era do lar, cuidava dos filhos, do marido, da casa... Ah, então tá, a senhora não trabalha então. Quer dizer, às vezes trabalha até mais, que fica o dia inteiro trabalhando e ainda tem coisa para fazer, que a gente nunca, parece que nunca acaba o serviço de casa, Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer: toda ocupação útil é um trabalho. Então, não precisa ser nem aquele trabalho doméstico, não. Útil, Então, até aquele que não consegue, se movimentar, pode fazer um trabalho útil. E aí está trabalhando. Aí, na questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, além da gente trabalhar, porque precisa ganhar o pão de cada dia, ele também é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, o trabalho faz com que a gente desenvolva a inteligência. Se a gente não fizesse esse trabalho, a gente ficaria com a mente como se fosse criança o tempo todo,
Por isso é que seu alimento, sua segurança, o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, mesmo aquele trabalho que a gente utiliza, né, só a inteligência, não utiliza o esforço físico, também é um trabalho, né? Isso também me faz lembrar quando você vai se referir a um trabalhador braçal, né? Se refere como trabalhador. Não, ele é um trabalhador. Aí, se é um empresário, não, esse não é trabalhador. Quer dizer, a gente, sem querer, né, faz essa menção de que o trabalhador é só aquele trabalhador que utiliza o esforço físico, ou que trabalha para o outro, né, que tem um salário. Quer dizer, aquele empresário também não está trabalhando, né, está utilizando a sua inteligência para poder dar serviço para outros, né, e utiliza essa inteligência para poder manter a sua empresa, né? Então, quer dizer que todos são trabalhadores, né? Aí, na questão 678, Allan Kardec pergunta o seguinte: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Porque a gente também já aprendeu na doutrina espírita que há várias moradas, né, para todos nós. E já sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, e que tem mundos mais aperfeiçoados do que o nosso. Aí, a pergunta de Allan Kardec, né? Será que nesses mundos o trabalho para eles é igual ao nosso aqui? E aí os espíritos responderam: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem que se conserve inativo e inútil, a ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, nesses mundos mais elevados, o trabalho não é tão material como o nosso, né? Que a gente necessita ainda de muita matéria, né? Mas não quer dizer que eles não trabalhem, né? O trabalho deles são diferentes dos nossos, né? E até ele diz, né, então, que você não ter um trabalho seria um sacrifício, né? Então, muitas vezes a gente tinha, em outras religiões, né, quando a gente pensava assim, não, quando morrer vai para o céu, né, imaginava assim, ou até desenhavam, né, a gente num lugar onde os anjos ficavam tocando harpa e você só olhando, né, observando, ouvindo, né? Então, até às vezes a gente acha graça, né? Porque já pensou eternamente ficando ali só, né, observando os anjos tocarem harpa, né? Será que isso não seria um sacrifício em vez de ser o céu, né, como a gente imagina? Né? Então, aqui ele está já nos explicando que, conforme a gente vai evoluindo, né, menos material a gente vai num mundo que não precisa tanto da matéria, mas continua trabalhando. Só que é um trabalho diferente, né? É um trabalho útil, mas diferente do nosso,
que é tão material. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Porque tem gente que já, a gente costuma dizer, que nasce em berço de ouro, que não precisaria trabalhar. Se ele ficasse a vida toda sem trabalhar, ele teria como se sustentar, porque já nasceu rico. E aí, nesse caso, ele vai estar isento desse trabalho? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, essas pessoas que nascem em berço de ouro, eles não têm a obrigação de trabalhar para o seu sustento, mas isso não quer dizer que ele não tenha que trabalhar, porque a gente, como nós vimos na outra questão, todo trabalho útil é trabalho. Então, ele tem que fazer alguma coisa que seja útil, para si próprio, para aumentar a tua compreensão, a tua inteligência, ou ajudar o outro também a se melhorar. É assim que funciona, Então, todos nós temos esse compromisso do trabalho, E não importa se nasceu pobre, nasceu rico, não importa. Aí, na questão 680, não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Então, ele está perguntando daquelas pessoas que já nascem com algum problema, Ou algum problema físico, ou mental, ou qualquer problema que impossibilite ele de trabalhar, E aí? Como que fica esse caso, E a resposta dos espíritos foi a seguinte: Deus é justo, e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, essas pessoas que nascem com algum problema, e não têm condições de trabalhar, que depende até dos outros, às vezes, para comer, se vestir, para tudo, se eles se tornarem útil de alguma forma, já está fazendo o trabalho. Então, se ele aceita aquela condição dele, com resignação, tem gratidão com aquelas pessoas que ajudam ele a sobreviver, tudo que ele faz para o bem, que é útil e que está servindo para que o outro que está convivendo com ele também se eleve, ele está fazendo um trabalho. Só é condenado, então, aquele que voluntariamente se tornou inútil, porque Deus a gente sabe que é justo, então ele leva tudo em consideração. Aí nós vamos ver
agora, né, que estamos numa época que nem todos podem trabalhar, né? Vamos ver esse trabalho íntimo nosso, que é um trabalho de todos nós, né? No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, dá-nos uma lição que se chama Fazei preparativos. Jesus disse o seguinte: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E Lucas anotou no capítulo 22, versículo 12. Nesse capítulo 22, Lucas conta, né, sobre aquela passagem que todos já conhecem, né, que fala sobre a ceia, né, que Jesus, a última ceia de Jesus com os discípulos, conta sobre a negação de Pedro, a traição de Judas, né? E para preparar essa ceia, Jesus enviou Pedro e João, né? Assim Lucas conta. E dá a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram então: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Né? Porque eles sempre estavam caminhando, né? Não tinha um lugar certo, né? Aí Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então, ele mostrará a vocês uma grande sala mobilada, no andar de cima. Preparem ali o jantar. E os 2 discípulos, então, foram até a cidade e tudo aconteceu do jeito que Jesus tinha dito. E assim prepararam o jantar da Páscoa. Mas Emmanuel vai só nos dizer, então, sobre esse versículo, né, que fala assim: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. Então Emmanuel diz assim: aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. Então ele vai comparar aquele cenário, né, com o nosso íntimo, né? A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes, os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. É o que nós fazemos em casa, não é? Todo dia tem que limpar, né? Às vezes a pessoa que está limpando quer mudar os móveis de lugar, varrer embaixo, já aproveita para colocar numa disposição diferente, né? Quer trocar um quadro, colocar um quadro, né? É o que nós fazemos materialmente. E aí Emmanuel continua: o homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Então, aquele que tem a consciência, né, ele sabe que essas ações, que são da vida cotidiana nossa, né, da matéria, né, ela é uma preparação, na realidade, para a nossa vida eterna, né?
E aí ele continua: se isto ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Então, assim como nós temos que fazer essa preparação material, né, para o ambiente que a gente está não ficar sujo, então, o que nós teremos que fazer internamente? Né? Imagina. Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. Então, muitas pessoas, né, que não têm essa consciência ainda, vai fazer maquinalmente tudo aquilo que a gente tem que fazer na realidade, né? É acordar, cuidar da nossa higiene pessoal, higiene da casa, né? E trabalhar, passar o dia, chegar à noite, dormir, né? Agora, o aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. Então, nós, né, que somos já os aprendizes de Jesus, que já temos essa consciência, né? A gente sabe também que não consegue mudar assim do dia para a noite, né? Uma hora eu estou boa, no outro dia já estou santa, né? A gente sabe que a gente tem que ir trabalhando devagarinho, cada sentimento que não é bom dentro de nós, né? Então, cada instante, a cada situação que a gente passa, né? A gente vai analisando e vai melhorando devagarinho, né? Muitas vezes a gente nem percebe, né, essa mudança, mas temos que fazer esse esforço. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Então, é como, né, os discípulos foram lá e arrumaram aquele cenário, né, onde eles iriam fazer a ceia, né? Emmanuel está nos dizendo para a gente não abandonar a nossa fé, né? E continuar fazendo essa limpeza interna nossa, né? Devagarinho, mas sempre. Aí nós trouxemos para a nossa reflexão uma história que Neio Lúcio conta através de Chico Xavier no livro Alvorada Cristã. Chama-se O Servidor Negligente. Então conta ele que numa grande carpintaria, né, uma oficina muito grande, um rapaz chegou com as suas ferramentas, né, com a caixa de ferramentas, à procura de emprego, né? Muito humilde, parecia, né, ser muito humilde, muito educado. E aí o diretor da instituição foi atendê-lo, ver o que ele queria, né? Aí ele perguntou: eu estou precisando de trabalhar, né? Vocês têm algum serviço aqui? Aí o diretor disse: não, nós temos muitas tarefas aqui, muito serviço. Por favor, arranje uma vaga para mim, né? E eu aceito qualquer salário,
trabalho o tempo, o horário que o senhor me determinar. Eu tenho os meus pais que já estão bem velhinhos, estão precisando, né, do amparo, do meu amparo, né? Por favor, arranje essa vaga para mim. Aí o diretor, muito calmo, né, falou assim: trabalho não falta, não. E o candidato foi se animando, né? Pô, então, é agora que eu consegui meu serviço. E aí o diretor pergunta: você trouxe aí suas ferramentas? E o rapaz: sim, eu tenho aqui as minhas ferramentas. Então deixa eu dar uma olhada. E o rapaz então abriu essa caixa de ferramentas. Só que a caixa de ferramentas, assim, dava dó de ver. O enxó estava toda deformada pela ferrugem, quer dizer, não estava sendo usada, né? O serrote estava faltando dentes e o martelo estava com o cabo incompleto. E o alicate estava todo desconjuntado. E o diretor olhando, né? Os formões também não atendia qualquer apelo de serviço. Tal imperfeição ela tinha. E, além disso, uma poeira na caixa de ferramentas dele, toda empoeirada. Aí o dirigente olhou para ele, né? Observou a caixa, desencantado, e disse assim: olha, para o senhor nós não temos nenhum trabalho. Mas por quê? Eu estou precisando tanto desse serviço, eu já estou desempregada há muito tempo, bato de porta em porta, ninguém me dá serviço. E o diretor então esclareceu, sem azedume: se o senhor não tem cuidado com as ferramentas que lhe pertencem, como preservará nossas máquinas? Né? Então, se nem aquelas ferramentas que era dele, ele não tinha cuidado, como é que ele ia ter o cuidado com as máquinas do patrão? Se é indiferente naquilo em que deve sentir-se honrado, chegará a ser útil aos interesses alheios? Quem não zela atentamente no pouco de que dispõe, não é digno de receber o muito. Aprenda a cuidar das coisas aparentemente sem importância. Pelas amostras, grandes negócios se realizam neste mundo, e o menosprezo para consigo é indesejável mostruário de sua indiferença perniciosa. Aproveite a experiência e volte mais tarde. Quer dizer, aquela caixa de ferramentas não era de uma pessoa cuidadosa, né? Então, se ele não tinha o cuidado com aquelas ferramentas que ele precisava para o trabalho, imagina com a máquina do patrão. E assim também, né, somos nós. Quem deseja o corpo iluminado e glorioso na espiritualidade, além da morte, cuide respeitosamente do corpo físico. Quem aspira à companhia dos anjos, mostre boas maneiras, boas palavras e boas ações aos vizinhos. Quem espera a colheita de alegrias no futuro, aproveite a hora presente na sementeira do bem. E quantos sonharem com o céu, tratem de fazer um caminho de elevação na terra mesmo. Então, nós temos que fazer esse cuidado, né, conosco mesmo,
né? E enquanto a gente está aqui, né? Se a gente quer ter a companhia dos anjos, né? Nós também temos que ser um anjo, né? Mas para isso a gente sabe que não vai virar anjo de um dia para outro, né? Então a gente começa atendendo bem aos nossos filhos, ao nosso marido, né, à nossa esposa, aos nossos vizinhos, sendo educados, né? Com pequenas coisas. Se a gente tem algum funcionário, né? Tratá-lo bem, os funcionários. Se a gente tem um patrão, né? Respeitá-lo, o patrão, e assim por diante, né? Na rua, em todos os lugares, né? No comércio, onde a gente for, a gente tem que começar nas coisas pequeninas, né? Assim, né? E o Lúcio fala, nas pequeninas, que é a caixa de ferramentas, né? Nossa, coisinhas pequeninas, não precisa ser coisas grandes, não. E assim a gente vai chegar um dia que nós vamos ter a companhia dos anjos, se Deus quiser. Então essa era a lição que nós trouxemos para a nossa reflexão hoje. Vamos elevar nossos pensamentos novamente a Jesus para fazermos a nossa prece de encerramento. Querido amigo Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos o vosso Evangelho, fazermos as nossas reflexões desta noite. Que estas lições, Senhor, possa ser lembrada no nosso dia a dia, quando depararmos com os nossos problemas. Ajude-nos, Senhor, a termos forças, luz, compreensão, para, quando precisarmos dessas correções em nós mesmos, enxergarmos e termos essa chance de melhorarmos cada vez mais. Pedimos também as suas bênçãos para aqueles que estão nos leitos de hospitais, para os familiares que estão passando também por aflições devido às doenças que assolam a todos nós. Pedimos as suas bênçãos para os profissionais envolvidos, que estão procurando dar o melhor de si para ajudar o próximo. Pedimos também pelos governantes, para que aqueles que têm o poder de decisão para as nossas vidas, que tenham compreensão para fazer o melhor. Enfim, Senhor, agradecemos a nossa vida, agradecemos as bênçãos que recebemos a todo momento e pedimos, Senhor, que continue nos abençoando e nos envolvendo com o teu amor. Que assim seja.